Olá, amigos da Casa do Caminho. Hoje nós estamos aqui gravando essa palestra que será do dia 25 de junho de 2020 e teremos aqui 20 minutos de uma reflexão sobre o Livro dos Espíritos, da parte terceira, capítulo 10, e que trata da lei de liberdade. Então, para que possamos entrar no clima, como nós estamos com um tempo muito reduzido, não há o preparo efetivamente, eu gostaria de lhes pedir só um minutinho antes de entrarmos no assunto, que nós pudéssemos trazer para o nosso íntimo essa lembrança do doce Rabi, o Jesus, e que na graça de Deus, junto com esse irmão maior e toda a espiritualidade e os nossos mentores, individualmente, possamos nos preparar para 20 minutos de estudo, para essa reconexão, para esse refazimento disso que é tão importante. Não venho lhes ensinar nada, não tenho essa pretensão, mas, de alguma forma, produzir uma troca, produzir até algo que possa lhes provocar a estudar mais e buscar mais esclarecimento. O importante é que tenhamos uma conciliação da ideia que o Livro dos Espíritos nos traz tantas e tantas respostas quanto perguntas em si, mas que nos conciliam no íntimo a vivermos esse dia a dia e por todos esses momentos. Não vamos ficar repetindo que ainda estamos nessa chamada curva dessa epidemia e tudo, mas é um momento de falarmos de liberdade. Foi falado anteriormente a liberdade absoluta e como o Livro dos Espíritos, como os Espíritos trouxeram esse seu pensamento sobre a escravidão. Hoje as questões vão de 833 a 842 e tratam liberdade de pensar e liberdade de consciência. Bom, pensar, né? Liberdade de pensar. Pensamos nós, seres humanos e os primatas. Os demais mamíferos têm, na verdade, aquilo que se chama, não perfeitamente, mas como um nome que se é dado, a inteligência reptiliana, uma inteligência primitiva, básica. Ela é reptiliana porque dizem que só nos répteis, né, teríamos essas informações, que é a base do tronco e para ali. Bom, esses demais amigos, seres que convivem conosco aqui no planeta, os mamíferos, têm evidentemente essa inteligência tendendo a uma melhora. Mas essa inteligência faz parte de um cérebro muito pequeno e ainda não desenvolvido e que só permite essa ação, que é reativa. Você não decide quando tem fome. Você pode ter ansiedade e querer comer e resolver, mas a fome vem dessa base, né? Você vai ter medos, nós teremos medos, né? Nós teremos hesitações, nós teremos impulsos rompantes, tudo isso está nesse cérebro primitivo e que está no nosso conjunto de formação do nosso cérebro, mas está na base, né? E às vezes, por estar lá atrás, toma o lugar tão importante à frente. Então, o homem tem a liberdade de pensar? O pensamento, sim, é dele. Os animais estão agindo por instinto. Eles vão repetir, repetir, repetir até a extinção biológica e vão continuar repetindo. Nós, na verdade, dispomos de um cérebro que é chamado cérebro trino, que seria o reptiliano, o cérebro límbico e o neurocórtex, já te dando o avanço da tendência. É nesse último, no neurocórtex, que o homem consegue elaborar pensamentos abstratos, tem suas criações, seu desenvolvimento. E aí o seu pensamento na forma. Ele é livre? Sim. Aqui o livro. Há no homem algo que escape a qualquer constrangimento e através do qual ele goze de uma liberdade absoluta, é a questão 833, e é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite, pois ele não conhece entraves. Pode-se lhe deter o impulso, mas não anulá-lo. Isso é verdade. Porque lá na frente nós teríamos, você consegue reprimir atos de uma pessoa. Você pode produzir o convencimento de que determinada ação pensada não deve ser efetuada ou efetivada, mas você não anula o pensamento, até porque todas as nossas ações, elas são frutos dessa inteligência que trazemos, ou de uma inteligência reptiliana,
num impulso, num refazer, em alguma coisa que seja derrompante, ou numa coisa racionalmente, né? A gente fala do racional, tão racionalmente pensada que aí vai entrar sua inteligência na condição de tratar as coisas abstratas, na inteligência emocional, que é capaz de você entender e conciliar, perceber que tem coisas, mas que consegue controlá-las, ter um movimento que ascenda sobre elas, e aí, inclusive a inteligência espiritual, que não é tratada mais hoje dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, dentro do estudo da neurociência, como algo que venha do espiritismo. O espiritismo nos acresce, mas os cientistas já começam a entender que há algo muito maior dentro de cada um de nós que produz isso. Então, nós temos a liberdade absoluta de pensar. E o dicionário eu trouxe aqui, poder que detém o ser de exercer sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Veja, o direito de pensar, nosso livre pensamento, fica restrito na lei humana a relação de respeitarmos a lei de modo que eu não vou interferir ou entrar no conjunto de liberdade do meu próximo. Isso é uma realidade, isso vale para um modo singular e vale para um modo coletivo. Individualmente, eu não posso passar dos limites, como já foi dito. Embora eu possa ter pensamentos livres de tantas coisas, eu não posso. E você também não pode entrar no coletivo, pois que o coletivo supera o individual, né? Até na lei humana, de um modo geral, não pode prevalecer direitos individuais que façam passar dificuldades ou perdas ao coletivo. Prevalece o coletivo. Então, nós temos, na realidade, uma liberdade relativa, como os espíritos nos dizem. Podemos sair para o meio do deserto. Nós não vamos estar inteiramente livres, porque, embora o pensamento seja, o corpo vai depender de algumas coisas. Você não vai para um deserto sem água, você não vai para um deserto sem comida, você não vai para um deserto sem as vestes necessárias, você não vai sem uma série de coisas que você depende. Você não é inteiramente livre. Você é livre no pensamento. Daí o fato de colocarmos até que não adianta ter a riqueza material. A tua riqueza está no conjunto das tuas experiências, das nossas vivências, das nossas experienciações, do intelecto que desenvolvemos, das relações que produzimos, dos atos que nos responsabilizamos, que bem, inclusive, o homem é responsável pelo seu pensamento, que é a questão 834? Sim. Nós somos responsáveis por nossos atos. E os atos são consequência dos nossos pensamentos. Mesmo que você... Não, mas eu não pensei quando eu fiz isso. Você pode não ter submetido o teu cérebro reptiliano, tua inteligência instintiva, à inteligência racional. O teu neurocórtex não foi capaz de se opor a uma reação, a um estupor seu. Então, o que nós temos? Responsabilidade. Porque como já temos a liberdade de pensamento e uma inteligência extraordinária, nós temos a responsabilidade pelos nossos atos. Nós temos a capacidade de sabermos o que está certo e o que está errado, de acordo com o nosso ambiente, claro, geográfico, social, político, econômico, que nos coloca num contexto. Mas, por exemplo, é um absurdo pensar que alguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. É um absurdo, em sã consciência, você se martirizar ou tirar a própria vida. É impossível pensar que estender a mão ao próximo não seja um gesto que vai produzir algo de bom, seja o lugar que for, né? Seja o lugar que for. Do mais materialista ao mais espiritualizado, todos nós sabemos que quando auxiliamos alguém, nós estamos produzindo algo de extraordinário para nós e para aquele que está recebendo, mesmo que uma ajuda imediata. Então, o homem é responsável pelo que pensa, porque ele é responsável pelos seus atos. São consequências. Não há forma do homem alegar que não pensa. Para ele não pensar, ele teria que ser descerebrado, ele teria que ser uma pessoa, um ser sem capacidade. E isso não pode, porque
Nós não temos capacidade de vida biológica sem o nosso cérebro, e contendo ali, por mais demenciado que haja, qualquer coisa, sempre existe uma percepção de vida, né? É claro que existem pessoas que não têm controle sobre o seu estado emocional, sobre o estado do funcionamento do seu pensamento. São esses nossos irmãos que, por fatores outros, estão cerceados dessa liberdade de pensamento. Isso já vem numa rotina de reencarnação, explicando que seria matéria para um outro momento, que nós não teríamos tempo agora. Mas esses que não têm a liberdade de pensar estão encarcerados por um processo, e alguém tem que agir por eles, mesmo cerceando-os de seus pensamentos. Agora, quando temos liberdade de pensamento, consciência, inteligência, nós somos responsáveis. Ele faz um pulo de liberdade de pensar para liberdade de consciência. Kardec vai colocando pausadamente as suas reflexões de modo a chegar num outro ponto, porque da liberdade de consciência, ele não cita como texto primeiro, mas ele vai entrar em algo que é muito sutil, mas necessário, que são as religiões. Não há religião. Inclusive, a abertura seria a leitura de Religião, que é um texto do Emmanuel riquíssimo, que eu sugiro a todos busquem, e que faz essa reflexão sobre o valor da religião em nossas vidas. Eu não estou falando só da doutrina espírita, pois que a doutrina é religião, filosofia, e traz também todo esse conjunto de inteligência com a ciência. Inteligência, ciência. Porque nós estamos agregados a isso. Então não podemos nos afastar. Eu só quero pensar. Você tem direito de escolha. Você tem o direito de negar as realidades. Mas isso não muda a realidade. Você tem o direito de pensar que você não quer ter consciência sobre determinados fatores. Se eu jogar papel na rua, eu vou estar contribuindo para um entupimento de um bueiro que vai produzir uma enchente naquela região. Não, eu não quero. Isso não muda o fator de que jogando o papel, você contribui para que haja um entupimento do escoamento de água e haja uma enchente. Entendeu? Não adianta a gente se eximir. É a mesma coisa que disséssemos assim, eu nunca fiz mal a ninguém. Bacana, isso é uma parte importante da nossa vida, de todos nós, aprendermos a não fazer o mal a ninguém. Mas deixando de fazer o bem é ter ausência. Eu até fiz uma anotação, o que é a responsabilidade pelos nossos pensamentos e pelas suas consequências. Porque o que vem do pensamento? Ação ou inação? A ação procede, inação paralisa, não faz nada, em absoluto. É o que seria, no cérebro reptiliano, o impulso e a hesitação. O momento de você agredir ou fugir, o momento de você reagir ou ficar quieto. Simplesmente isso. Assim. Algo que fica nesse contexto, né, do nosso... E não condenem o cérebro reptiliano, não condenem esse cérebro instintivo, pois que ele ajuda a coordenar também a nossa respiração, nosso coração e todas as outras funções, porque ninguém diz assim, eu vou aprender a respiração. Então, você segura o ar por um tempo, mas você não consegue ficar. Instintivamente, você vai buscar o ar. Ninguém vai produzir um mal a si mesmo parando de respirar. Tem até aquela coisa da criança que faz a pirraça, eu vou parar de respirar. Você cruza o braço e fica esperando, porque ela não vai conseguir, né? Como você não para o seu coração. Você pode sim controlar, por exemplo, a sua fome. Você não precisa ter aquela fome desmedida. Você pode controlar os seus impulsos, né? Sobre coisas e sobre pessoas, sobre situações, mas você continua tendo. A gente pode até controlar a raiva, como eu já falei em um momento passado, quando a gente pega. A raiva é importante, vai ter. Ela é reptiliana, ela é instintiva. Mas essa raiva ela pode ser transformada em algo bom, desde que você não produza um impulso, tenha inteligência emocional. E sobre isso advenha a sua expectativa como espírito de fazer algo, você usa ela como indignação para corrigir algo que está te causando um constrangimento. Mas não para ser reativo, não para causar um dano, não para tirar a vida de alguém, porque nós somos, sim,
responsáveis pelos nossos pensamentos que dão, consecutivamente, produzem ação ou não, porque aí é uma escolha. Ou é escolha nossa ou escolha de terceiros, que vão nos impedir de produzir algo. Isso é um conjunto de vivência social que nós temos. O homem tem o direito de pôr entraves à liberdade de consciência? Nem a esta, nem a liberdade de pensar, nem de nada. Nossa consciência. É o nosso registro. Nós interagimos, nós percebemos, nós sentimos. Essa é a nossa consciência, nos dando um conjunto de reflexões. Quando produzimos algo de bom, temos consciência de que fizemos isso certo. Quando produzimos, ao contrário, algo que não é bom, nós temos a consciência disso. Não precisa. Nós podemos esconder da lei humana que não produzimos algo de bom. Podemos. Você pode burlar a lei humana, você pode burlar os homens que a aplicam, mas você não pode burlar a sua consciência. Fica lá. Num dado momento, ela pode até submergir para o inconsciente, mas ela volta. Vai voltar e vai ter uma cobrança. E se não for agora, será numa nova oportunização, que é a reencarnação, que é quando vem para o momento dos ajustes. Muitas das vezes, porque não quisemos reconhecer a nossa responsabilidade por aquilo que produzimos fruto dos nossos pensamentos, fossem eles em qual escala de crescimento. Então, você não pode constranger, mas você pode esconder. Agora, com Deus, não há como. Você não negocia isso. Ele a tudo sabe, percebe? E vai ficar no conjunto da tua consciência essa informação. Então, o que produzimos de bom ou ruim, né? Ou não bom, para não ficar tão ruim falar do que não está certo, está na nossa consciência. Nós somos humanos e temos isso. Os animais não terão. Se um animal mata, o animal mata por instinto, para se alimentar, para se prover. Se ele estiver alimentado e provido, ele não vai produzir nada, ele só vai reagir a um ataque, a uma outra coisa, uma outra questão. Nós não, nós matamos para nos locupletar, produzimos guerras, duelos, invasões de toda sorte, produzimos inclusive inações, deixando que aquilo aconteça e fique ao Deus dará, produzindo mortes, perdas, sofrimentos de toda sorte, e isso está na nossa consciência. Não há como negar. Como espíritos, nós somos impregnados em nosso perispírito nesse registro consciencial de ação e inação, da qualidade dessa ação e da qualidade dessa inação. Então, está tudo. Estamos aqui já com 18 minutos, vamos quase finalizar, eu vou dar um pulinho aqui, vou voltar a lembrar a vocês. É a parte terceira do Livro dos Espíritos, as questões 833 a 842. Nós tivemos capacidade de puxar algumas dessas, mas eu não consigo, não tenho esse talento, infelizmente, ainda, de poder dissertar tão rapidamente e tão precisamente sobre todos. Mas na 842 tem. Tendo todas as doutrinas a pretensão de ser a única expressão da verdade, olha que talento de saber. Às vezes o mais importante não está só na questão da resposta, mas é como perguntar, né? E ele diz ser a única expressão da verdade, que é uma pretensão, que sinais pode-se reconhecer o que tem direito de se apresentar como tal? Pronto, ele passou pela liberdade de pensar, passou pela liberdade de consciência e entrou na religião, algo importante. Naquele instante que ele estava colocando o cristianismo redivivo através da doutrina espírita, ele traz essa questão e a resposta não é o espiritismo, será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas. Ele não disse não hipócritas, menos. Somos nós tentando ser o homem de bem, né? Controlando os nossos instintos, os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas inações. Eu não estou dizendo que inação é ruim. Às vezes a inação é fantástica, né? Você não reagir e não produzir algo de mal porque foi provocado, por exemplo, numa fechada de trânsito no carro, no trânsito, é uma inação positiva. E existem ações que seriam a reação, que seriam negativas. Então é uma questão de consciência.
nossa, e que a doutrina espírita nos traz um esclarecimento fantástico para que tenhamos uma fé raciocinada e não temerosa, não submetida a vontades humanas outras que detêm alguns quesitos políticos, mas de uma liberdade de pensamento, de consciência, de realizar questões abstratas e produzir o melhor para cada um de nós. Chegamos ao tempo, temos que respeitar e sermos rigorosos com isso. Eu espero que tenhamos tido a oportunidade de provocar a todos, como eu fui, para esse estudo da noite, que possa se alongar, porque 20 minutos realmente é pouco, mas fizemos aqui essa reflexão, que possamos nos encontrar em nova ocasião, que continuemos com fé, resignação ativa, proficiência, capacidade de resiliência e a capacidade de nos perceber seres modificadores do nosso íntimo, consciencial, e do externo, de tudo que resulta de nosso pensamento e de nossas produções mentais, essa matéria que produzimos extraordinariamente. Possamos fazer da noite de hoje um momento de interiorização e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o doce Rabi, o irmão maior, esse norte da bússola do nosso coração. Agradecer a espiritualidade amiga, Dr. Herman e toda essa equipe que atua na Casa do Caminho e, sobremaneira, nesse momento, agradecer aos nossos mentores, irmãos espirituais que tomaram para si estar junto conosco, são fiadores da nossa presente encarnação, e agradecer por todas as experiências aqui recebidas, percebidas, realizadas, raciocinadas, sentidas e produzidas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.